E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós aprendemos mais sobre análise gráfica, aprendemos mais sobre como entendermos o preço, entendermos a dinâmica do preço, sabendo operar um suporte e resistência de forma clara e clássica. Por que eu falo clássica? Clássica no sentido de que é necessário entender as teorias, a lógica, a razão de toda uma movimentação que me leve ao entendimento. Ou seja, eu não posso fazer uma entrada no gráfico de forma aleatória. Eu tenho que olhar para o gráfico, entender o que o gráfico está fazendo, compreender o que o gráfico está fazendo e em cima disso, então, tomar uma atitude. Por exemplo, eu chego e vejo que o gráfico ele chegou aqui nessa situação que é uma região onde eu estava aguardando, ó, essa região aqui, ele chegou nessa região e demonstrou não ter poder de rompimento nessa região. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que analisar essa região, eu tenho que analisar essa situação para entender se o gráfico vai continuar respeitando aquele local ou não. E isso tem a ver com entender o suporte e resistência, entender a tendência. Ó, agora ele veio, tocou aqui e eu posso pensar em quê? Pronto, uma entrada de correção naquela região. Porque o gráfico me mostra uma lógica tão grande de movimentação, ele me mostra ali, por exemplo, naquela região, juntamente com o próprio volume do gráfico, que ele tentou com uma força extrema fazer um rompimento naquela região ali e não conseguiu. Então, se ele tenta fazer um rompimento na região e não consegue, o que eu faço com ele? Eu vou corrigi-lo. Agora, para corrigi-lo, tem que ter todo um contexto dentro do gráfico. Eu não corrijo o gráfico por corrigir. Eu corrijo o gráfico porque ele está corrigindo. É diferente, tá? Eu não tento prever o que ele vai fazer e faço querendo que ele faça o que eu quero. Não. Eu vejo o que ele está fazendo e eu simplesmente acompanho. Eu simplesmente faço o que ele está fazendo. Com uma simplicidade e uma lógica extrema. Tá lá, ó. Entrada perfeita, né? Qual é a dificuldade que eu tive para fazer isso aqui? Qual é a dificuldade que eu tive para fazer essa entrada aqui? Eu fiz a minha marcação em regiões. Você tem que entender que o suporte e resistência ele é dinâmico. Eu sempre falo isso para vocês. O suporte e resistência ele é atualizado. Você tem que atualizar o suporte e resistência nos movimentos. O suporte e resistência ele é tão assim fantástico de se estudar, porque tem muita gente que acha que o suporte e resistência bateu na linha e entrou. Tem muita gente, né? A pessoa fala assim, eu marquei ali o meu suporte e resistência, tocou na linha e entrou. Não, eu falo para todo mundo que o suporte e resistência ele tem que ser descomplicado. Por quê? Porque você tem que analisar a forma de um contexto gráfico. Ele tem que ser dinâmico, porque as marcações não podem ser fixas a todo momento, porque é um gráfico que a gente opera com expiração de 1 minuto. Ou seja, o suporte e resistência é atualizado a todo momento. Você entende, por exemplo, que quando há um rompimento nessa região aqui, essa resistência ela já tem que ser atualizada? Olha, essa região aqui de suporte, o preço já foi embora daqui, aqui já não é mais suporte. Num possível preço chegando aqui nessa região, talvez esse suporte já vai estar desatualizado. Eu sei que eu falando dessa forma, talvez você não entenda, porque precisa entender uma complexidade da análise gráfica, entender o contexto e como se faz uma leitura do gráfico, mas o que você precisa saber é o seguinte: como saber a melhor região para operar o suporte e resistência em binárias. Porque como você vai escolher a melhor região para operar o suporte e resistência em binárias se você não sabe como rastrear o gráfico ou como entender uma região em suporte e resistência em binárias? Então eu costumo dizer que existem regiões de ouro, suporte e resistência em binárias. Eu falo isso para
todo mundo que está do canal. E como saber essa melhor região? Como entender a melhor região? Como entender, trabalhar esse suporte e resistência nessas marcações na melhor região? Isso tem a ver com o dinamismo do preço. A gente vai vendo o gráfico trabalhando e vai trabalhando o dinamismo. Por exemplo, aqui nessa região, além de ver o preço em uma boa região, na melhor região que eu vi no gráfico, eu vi ele fazendo um contexto de correção. Esse candle aqui, ó, é um candle de correção na região. Cadu, como que você sabe disso? Simples. Aqueles padrões de candle que eu deixo para vocês para download, para quem está no treinamento já está lá, mas para quem é aqui do YouTube, que é esses padrões aqui, ó, é só fazer o download e estudar para entender mais sobre isso. Onde você faz o download? Lá no meu canal do Telegram. O canal do Telegram está aí no link da descrição ou no banner do canal. Você vai clicar lá, ó, Treinamento Hunter, é o único canal do Telegram oficial, nenhum que tenha meu nome ou minha imagem é meu, esse é o único canal oficial. Então se você está num canal aí que não traz os resultados de alunos, não sou eu, tá? Você está sendo enganado, você está num canal fake. O único canal oficial é esse aqui, ó, Treinamento Hunter. Então você vai entrar lá, vai ter uma mensagem fixada, você vai clicar nela e vai fazer o download. Ó, tem um link aqui para download, tem um link aqui para download, você vai fazer o download e pronto, tá? E vai ter esse book para você. Ah, Cadu, eu preciso tirar algumas dúvidas. Outra coisa que eu quero perguntar para você. Não tem problema. Entra lá no meu Instagram, ó, Cadu Rinaldi. Você pode mandar um direct para mim. Lembrando que eu só respondo quem me segue. Aqui você vai ver, ó, o EAD do treinamento com os alunos. Você vê também o link do treinamento, caso você se interesse. E aqui, lembrando que ainda continua com 60% de desconto. Muita gente fala para mim, Cadu, o meu cartão vai virar tal dia, o meu cartão não sei o que, segura um pouco, ajuda eu, e tal. Aquilo que você sabe. Então, enquanto tá ali no meu canal do Instagram avisando, o preço, por enquanto, mantém o preço promocional, tá bom? Então, olha aqui. Simples, chega na região, eu entendo qual é a melhor região, fiz a minha marcação da melhor região, região de ouro, eu entendo que o suporte e resistência ele tem que ser descomplicado, eu entendo que ele é dinâmico e eu entendo que ele tem que ser atualizado todas as vezes que há rompimentos no passado. Então com isso eu vou conseguindo rastrear a movimentação do gráfico dentro de um contexto do gráfico, entendendo e fazendo a leitura de gráfico, a leitura desse gráfico, para eu conseguir entender a complexidade do movimento. Então vamos lá, fiz essa entrada em Euro USD, agora vamos aqui, ó, Euro JPY. Vamos ver o que o gráfico apresenta para nós. Ó, preço trabalhando em uma região interessante. Chego aqui, faço uma marcação, entendo o gráfico trabalhando aqui, porém eu vejo também, ó, que existe o que? Limitação de movimento nessas regiões. Agora o que eu preciso saber? Eu preciso saber se ele tem força para trabalhar acima dessa região. Se ele tiver força para trabalhar acima da região e fechar com força, eu posso pensar em um movimento. Vamos aguardar. Vou pegar ele aqui, ó. Vou pegar ele aqui. Eu não acredito que ele tenha força para descer, porque ele fechou acima desse suporte aqui, ainda aguardando que ele tenha um movimento até essa região aqui, ó. Não acredito que ele tenha força para buscar lá embaixo. Agora, se ele retornar, né? Paciência. Porque, ó, muito pavio, 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 pavio. Ou seja, um gráfico muito técnico. A gente, mesmo que analise, mesmo que visualize, ele pode fazer alguma movimentação, algum pip ali. Eu estou numa região bem complicada aqui. A minha ideia é o seguinte, continuar a fazer o que ele está fazendo. E o gráfico está fazendo esse movimento. Então, por isso da entrada. Mas como eu falo, um gráfico cheio de pavio como esse, a gente tem que ter o quê? Cuidado na hora do movimento, tá? Mas eu acho que não perde mais não, né? Eu acho que a entrada foi bem feita, foi perfeita e tá lá, ó, movimento perfeito. Cadu, o que você utiliza para fazer uma entrada como essa? Eu utilizo todo o conhecimento do gráfico. Eu preciso entender o contexto gráfico, entender a lógica dos movimentos.
Entender que todas as vezes que o gráfico foi rompido, eu começo a trabalhar regiões novamente. Toda vez que o gráfico foi rompido, regiões novamente. Essa região aqui, ó, que eu estava de olho. Essa região aqui que eu estava de olho. Agora tem o seguinte, o gráfico trabalha num canal de alta. Eu estou a favor do canal de alta. Eu fiquei de olho nessa região. Por quê? Você tem que entender o seguinte, que o preço ele sempre vai trabalhar na variação cambial. Como assim? O preço ele sempre vai subir, sempre vai descer. Ele sempre vai subir, ele sempre vai descer. Por que tem uma hora que ele não sobe mais? Porque existe um conflito impedindo. Por que ele não desce mais? Porque tem um conflito impedindo. E aí é o suporte e resistência descomplicado. É esse suporte e resistência dinâmico que eu falo para vocês. É esse suporte e resistência atualizado que fica numa região de suporte e resistência, ou seja, a chamada região de ouro de suporte e resistência que eu falo para vocês. Então, ele é capaz de não romper uma região quando ele está numa região de ouro como essa. Porque se ele está em regiões normais do gráfico, ele vai romper. A probabilidade de rompimento é grande. Quando ele está nas regiões, como eu marquei para você, ó, regiões de ouro, que são extremidades das regiões, e vendo como o gráfico trabalha nessas regiões, geralmente, assim diz os livros de análise gráfica, que 80% dos movimentos são falhos, ou seja, são falsos rompimentos. O preço ele não progride naquela região sem antes fazer uma correção. Só que é claro, primeiro você tem que entender o contexto gráfico, a leitura de gráfico e saber como saber a melhor região de suporte e resistência em binárias para que seu preço não seja rompido. Porque tem muitas pessoas que falam assim, eu faço marcações, mas o preço vai lá e rompe. Por quê? Porque você tem que aprender como saber a melhor região para operar o suporte e resistência em binárias. Como saber como escolher essa melhor região para operar suporte e resistência em binárias. Aqui mesmo, eu posso chegar para você e falar assim, ó, essa região aqui de suporte é muito boa, essa região aqui de resistência é muito boa, essa região de resistência é muito boa. Então eu posso escolher esse fundo, eu posso escolher esse topo, eu posso escolher esse topo. Agora, o que adianta eu escolher se o preço ao chegar na região, eu não sei como fazer uma execução porque eu não entendo o restante dos movimentos. Por quê? Porque eu tenho que entender como é que funciona o gráfico, como o gráfico tem que chegar nessa região, o que o gráfico tem que fazer de movimento. Eu preciso saber muito mais do que simplesmente chegar aqui e traçar uma linha. O contexto da análise gráfica é muito mais do que eu chegar aqui e traçar uma linha, ou é muito mais do que eu chegar aqui e traçar uma linha. Eu preciso entender com uma lógica e razão essa leitura de gráfico dentro de um contexto gráfico para eu conseguir saber qual é a melhor região, ou como escolher a melhor região. E isso, gente, é com muito estudo. Você tem que estudar e fazer as aplicações, fazer as observações, ir para o gráfico, observar. Ó, preço chegando nessa região. Olha aqui, eu tenho essa região. Qual seria a melhor região? Eu tenho essa região. Eu tenho essa região do gráfico. Dá uma olhada. E eu tenho essa região do gráfico. Né? Eu tenho essa região do gráfico. Aí você pode falar assim para mim, Cadu, a melhor região, ó, eu vou elencar aqui as regiões. A melhor região vai ser aquela lá em cima? Depende. Depende de como o preço vai se comportar lá. Porque eu posso ter no gráfico regiões como essa que sejam a melhor. Regiões como essa que sejam a melhor. Regiões como essa que sejam a melhor. Depende de como o gráfico está trabalhando aqui. Como o preço está trabalhando. Por isso que eu falo para vocês que o suporte e resistência ele é dinâmico. O suporte e resistência ele é descomplicado. E eu tenho que entender essa movimentação. Vou entrar aqui, ó. Ó, entrei aqui. Tá? Entrei aqui ó, nessa situação, vou apagar essa linha, e eu entrei aqui. Eu não entrei em nenhuma das linhas que eu marquei para você, você percebeu?
que eu não entrei em nenhuma das linhas que eu marquei, eu fui entrar em outra linha que eu havia marcado ali. Mas por quê? Porque pela forma como o preço fez o desfecho, pelo volume me apresentado e pela movimentação que eu estou vendo do gráfico, eu entendi que aqui foi a melhor região. Não foi aqui e não foi aqui. E nem muito menos aqui para correção. Eu precisei entender o gráfico fazendo o movimento e aguardando o gráfico chegar até na região para saber qual é a melhor região. E isso, gente, você precisa estudar. Tá lá, ó. Entrada perfeita, tranquila, linda, rastreando o gráfico. Vocês perceberam que ocorreu um padrão também aqui na mesma região de correção? Vocês perceberam? Quem está no treinamento ou quem já está acompanhando o canal aqui já entende. Então vocês viram que em nenhum momento eu fui apressado, mesmo tendo essa região e tendo essa região. Se a gente fosse analisar friamente, né, como alguém que faz marcações, essa marcação seria muito melhor que essa e muito melhor que essa. Porém, ele realmente voltou aqui, ó, no meio da opção. Mas foi porque bateu numa linha e voltou? Não. Vocês viram que eu prestei atenção na movimentação que ele fez aqui na resistência? Que aqui é uma resistência. Só que eu tive que entender que ele passou por essa região, rompeu, chegou nessa região, não teve força para buscar a região máxima. E quando ele não teve força para buscar a região máxima, ele me mostrou que ele não teria força para continuar. O volume me ajuda nessa situação, nesse entendimento desse contexto gráfico, para saber a melhor região para operar o suporte em resistência em binárias, ou para saber como eu escolher a melhor região em suporte e resistência em binárias. Por isso, gente, tudo isso é uma dinâmica do preço, tudo isso é um entendimento de movimentação, tudo isso é um aprendizado que a gente vai adquirindo conforme vai avançando no gráfico, dentro da observação. Quando algum aluno entra, manda para mim resultados de treino, de observação, aí ele manda as marcações para mim. Aí eu sempre falo para eles. Eu posso chegar aqui, por exemplo, ó, tem muita gente que reclama, por exemplo, que essa tarja fica aqui, ó, do resultado. O que mudou eu pôr essa tarja tá aqui? Se a minha entrada foi aqui, ó, o movimento já aconteceu. O que vai mudar essa tarja tá aqui? O que atrapalha? Eu não entendo isso, sabe? Eu não entendo por quê. Quando a pessoa fala a tarja tá aqui atrapalhando, aí você vê que a pessoa não entende mesmo nada, mas paciência, né? Paciência, todos podem aprender. Então olha só, eu posso chegar aqui e fazer uma marcação como essa, eu posso chegar aqui e fazer uma marcação aqui de resistência, né? Eu posso marcar uma resistência aqui, eu posso marcar um suporte aqui, por que aqui já é suporte? Porque o preço está trabalhando acima. Eu posso marcar um suporte aqui, eu posso marcar um suporte aqui, eu posso marcar um suporte aqui. Tá? E essa região aqui eu posso marcar? Quer marcar? Marca, vou marcar, vou encher de linha o gráfico aí. Ó, Cadu, e esses candles aqui, ó, eu posso marcar aqui, ó, linhas aqui de marcações? Pode marcar. Então, como é que eu vou saber quais são os melhores pontos aqui que eu posso entender que seja a melhor marcação de suporte e resistência? Ou seja, como marcar a melhor região de suporte, como fazer a marcação do melhor, como fazer as marcações na melhor região de suporte e resistência. Por exemplo, se fosse a sua pergunta, como eu vou fazer essas marcações? Primeiro que você vai marcar os topos e fundos, isso é uma lógica, né? Isso é uma razão. Por quê? Porque o gráfico trabalha dentro dos conflitos. Mas como você vai ter um entendimento que essas aqui você vai marcar por marcar e apenas essa aqui, apenas essa você vai saber que vai ser realmente a que você vai utilizar. Isso é você acompanhar o movimento do gráfico em observação, aguardar ele realizar o movimento lógico, com razão, mostrando para você assim, ó, eu estou aqui, dentro desse contexto, nessa região, a tendência fez isso, o candle apresentou isso, volume está te dando um filtro de entrada. E aí?
vai tomar a decisão ou não? O gráfico fala isso para você. E aí você fala, então vou tomar a decisão. E aí você toma a decisão. Por causa do movimento do gráfico. O que eu quero dizer é o seguinte, não adianta você chegar aqui no gráfico e falar assim, ó, eu fiz a minha marcação, deixei marcado aqui esse topo, deixei marcado esse topo e deixei marcado esse fundo. A hora que o preço chegar lá, tocou, eu entro. Se fosse assim, gente, não precisaria estudar, não precisaria passar por um treinamento, não precisaria ficar a fundo, não precisaria a fundo nos estudos para entender a movimentação do gráfico. Era só você chegar aí, marcar nesses pontos mais longos do gráfico e ficar esperando o preço bater lá, bater na linha e voltar. Você mesmo sabe que não é assim porque você já fez isso. Eu sei disso. Eu sei disso porque todos os alunos relatam a mesma coisa. O aluno fala, olha, eu aprendi que o gráfico eu chego aqui no topo extremo, no fundo extremo, aqui é um fundo extremo, um topo extremo. Aí o preço chega lá, bate e eu entro. Olha só, o preço não chegou aqui nesse topo extremo, o preço não chegou nesse fundo da marcação e mesmo assim eu fiz a minha entrada com êxito. Por quê? Não é porque tem um topo extremo e um fundo extremo que ali é o ponto que o gráfico vai fazer esse movimento de correção ou continuidade. Você precisa esperar o gráfico te mostrar o que ele vai fazer. Se o gráfico te mostrar que ele vai fazer, você faz com ele. Agora, se o gráfico não mostrar que ele vai fazer, você não faz nada, porque não tem o que fazer. Você conseguiu compreender? Você não tem o que fazer. Não tem achismo no gráfico. Ó, o preço fez um movimento e continuou subindo. Ó, e continuou subindo. Não tem achismo no gráfico, gente. Uma vez traçado suporte e resistência, uma vez que eu traço, por exemplo, um suporte aqui, ou eu traço uma resistência aqui, eu preciso ver o suporte e resistência de forma descomplicada, eu preciso ver o suporte e resistência de forma dinâmica, eu preciso ver o suporte e resistência atualizado momento a momento, movimento a movimento. Por isso que é um rastreio. O gráfico trabalha em ondas. O gráfico trabalha em ondas. Por isso que eu falo que o gráfico é vivo. Se você for aqui na praia, aqui perto de casa, aqui, e ficar sentadinho lá e vendo as ondas, você vai olhar e vai falar assim, nossa, todo dia é igual. Todo dia as ondas trabalham da mesma forma. Sim, todo dia elas trabalham da mesma forma. Porém, elas são iguais. Todas são iguais? Não. Aí você fala assim, nossa, mas que coisa louca, né? As ondas fazem as mesmas movimentações, mas mesmo assim elas não vêm de forma igual. Umas têm mais volume, outras têm menos volume. Às vezes o vento modifica, o vento muda, depende do horário, depende da pressão, depende do sol no momento ou sem sol no momento. Ou seja, existem variações para a onda trabalhar daquele jeito. O gráfico é a mesma coisa, existem variações de movimentação dentro do preço. Então eu não posso pensar só porque ele chegou numa resistência extrema que eu tenho que vender porque eu deixei uma linha. E nem porque ele chegou no fundo extremo eu tenho que comprar porque ele deixou uma linha. Não funciona dessa forma. Eu disponho do meu tempo para mostrar isso para você, que enquanto você que está tomando loss, que não está tendo um futuro, uma consistência, é porque você precisa compreender, que você precisa entender essa razão e essa lógica estrutural do gráfico. O gráfico ele trabalha com estruturas. Então, quando o preço trabalha dentro de uma estrutura, com razão para aquela movimentação, para você tomar uma atitude de comprar na variação cambial, ou de valor cambial positivo ou de valor cambial negativo na compra ali daquele ativo que você está analisando, aí você vai entender realmente como é um suporte e resistência, ou como se trabalha essa tendência. É necessário você compreender essa complexidade estrutural do gráfico de movimentações. Porque se fosse só chegar na linha que a gente marca e entrar, seria uma maravilha. E não funciona isso assim. Por isso que você toma um loss atrás de loss, um erro atrás de erro. A análise gráfica começa muito antes de você apertar o botão. Ela começa desde a escolha de um bom gráfico, por exemplo. Saber qual é o melhor ativo naquele momento, naquele horário que você está operando. Identificar o gráfico.
Esse fim de semana passado agora, né, alguns alunos entraram no período de OTC, pela manhã, no sábado pela manhã ainda eu tive a oportunidade de operar e eu vi que estava tranquilo, mas sábado à noite e domingo ele estava abrindo com os gaps, parecia que tinha o spread da corretora de Forex funcionando, estava uma bagunça. E alguns começaram a relatar, eu falei, tá vendo? Só de você olhar o gráfico e começar a entender como é que está abrindo o gráfico, os gaps, onde sai a sua ordem, numa primeira tentativa, o que você faz? Some da frente do gráfico, porque você está vendo que ele não tem lógica, ele não tem razão. Então por que você vai ficar à frente de um gráfico que não tem lógica, não tem razão? Só que isso, gente, você precisa estudar para entender tudo isso. Por exemplo, olha o testemunho de alunos, eu gosto de trazer testemunhos de alunos para você entender. Esse aqui é um aluno muito interessante, ó. Esse aqui é o Gustavo, eu estou abrindo aqui. O Gustavo é o seguinte, eu já contei a história dele para vocês. Ele chegou aqui e perguntou para mim assim, Cadu, eu só tenho um celular, eu consigo operar? Eu consigo estudar? Sim, Gustavo, você consegue estudar, você consegue operar, você pode ir já entendendo essa complexidade do gráfico para transformar ele em simples. Porque a hora que você entender isso aí, e você pode estudar pelo celular, inclusive a nossa plataforma de estudos tem um aplicativo para você estudar pelo celular. Ele começou a estudar pelo celular, comprou um computador com o dinheiro dos trades e agora ele está voando. Ele opera índice, dólar, forex e também a nossa boa e velha binárias. Olha aqui que interessante, ó. E aí ele manda alguns recados aqui que eu acho primordial para você entender. Ó. Bom dia, mestre Cadu. Me perdoa por te enviar uma mensagem essas horas da manhã, mas eu também acordo cedo para operar no mercado. E bom, preciso dizer o quê? Se a imagem já diz por si só. Ó, 6-0, lindo. Aí ele continua falando e escrevendo na mensagem, né? Eu printei, eu sempre pego algumas, né? Às vezes muita mensagem fica de fora, porque não dá para eu trazer todas as mensagens no mesmo dia aqui, e tem sempre a pessoa aí do YouTube que fica me enchendo o saco, porque falando que eu falo demais e o vídeo fica longo. Aqui, ó. O Gustavo continua dizendo, é muito gratificante ver isso acontecer. Até finalzinho de abril eu quebrava a cabeça, olha só. Até final de abril agora, eu quebrava a cabeça e até chorava por achar que o problema era eu. Olha que interessante que ele fala. Ele chorava de nervoso, quebrava a cabeça, até abril agora, faz alguns meses atrás aí. Por quê? Porque ele quebrava a cabeça, não entendia, e ele falava assim, não é possível, eu não consigo aprender isso. Ele não entendia o gráfico, ele está falando que ele chorava, mas na real, era outros que não me ensinavam correta a forma de analisar. Entendeu isso aqui, ó? Ele descobriu, na verdade, que ele não conseguiu aprender, por quê? Porque ele descobriu que os outros que ensinaram ele da forma errada, não ensinaram. Foi isso que ele descobriu. Por quê? Porque ó, até um dia em que eu vi um comentário em um vídeo de um aluno seu e outro canal falando sobre o tal Cadu. Ó, ele viu um outro canal falando sobre mim. Inclusive eu nem sei que canal que é esse. Não sei que canal é esse. Não sei se falou bem, se falou mal, né? Agora eu fiquei curioso. Mas olha que interessante, ó. Ele viu um comentário, viu um canal falando sobre mim, aí ele diz assim, ó, o rei da análise gráfica. Ei, meu Deus. Como fala? Não é apelido, né? Cada adjetivo. Nossa, fugiu da minha mente agora aqui o que eu teria que falar. Bom, o rei da análise gráfica. Fui pesquisar e apareceu você. Graças a ele eu tomei a decisão. Graças a esse vídeo aí que ele assistiu, ele tomou a decisão certa. Ó. Você realmente é incrível, Cadu. Sem palavras para descrever. Olha que interessante o testemunho do Gustavo. O que eu quero dizer para você é que ele achava que ele não tinha jeito para análise gráfica em binário. Só que ele descobriu, na verdade, que ensinaram ele errado. Com um método nada a ver, com um entendimento nada a ver, com a forma de operar nada a ver, que não funciona. E aí ele se libertou disso, né? Quando ele aprendeu realmente como funcionam as coisas, ele começou a ter lucro agora e consistência. E ele está operando em qualquer mercado. Todos os mercados ele opera, tá? Eu já trouxe aqui algumas aulas passadas
testemunho dele no índice, no dólar. Vocês já viram. Esse aqui é o Luiz, ó. O Luiz é aluno novo também, ó. O Luiz fez uma entrada aqui, ó. Dá uma olhada, ó. 50 pila, 43,50 de lucro. Se você fizer uma entrada dessa por dia, você tem mais um salário mínimo de renda extra no mês. Interessante, né? Não precisa nem ser os 30 dias, é só o mercado aberto. Ó, bom dia, professor Cadu. Tá lá, ó, 2 entradas, foi pela madrugada. Ah, ele fez 2 então, melhor ainda. Com paciência e foco, esperando o gráfico me mostrar no sinal de entrada. Olha que interessante, ó. Com paciência e foco, esperando o gráfico me mostrar um sinal de entrada. Eu não falei para vocês na aula da melhor região do suporte de resistência, a região de ouro do suporte de resistência? Que adianta eu chegar lá e encher o gráfico de linhas e não aguardar o gráfico me mostrar o que eu tenho que fazer? Não adianta nada. Você vai tomar loss em cima de loss. E aí ele diz, ó, estou buscando ser técnico nesse mercado, mais análise, menos botão. Não dá para ser oba-oba no mercado, que exige técnica e paciência. E tá lá, exatamente, ó, o Luiz resumiu muito bem aqui. Quando você faz uma marcação da melhor região de suporte e resistência para você operar, ou como saber a região de marcação ali para você operar, ou como saber a melhor região em binárias, você tem que ter paciência e técnica. Se você não tiver paciência e técnica, você vai achar que toda linha que você marca é para você operar. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você tem que ter conhecimento para isso. Olha aqui, ó. Aluno novo, ó. Não satisfeito com 4-0 de hoje, cedo fui lá e fiz 6-0. Obrigado, professor, por todo o conhecimento transmitido. Eu quase cheguei a desistir. Olha só. Eu quase cheguei a desistir. Mas com fé em Deus, disciplina, estudos, tudo está dando certo, graças a Deus. Olha só. Com disciplina e estudos. Entendeu? Ninguém sai do lugar sem disciplina e estudos. E ele foi uma pessoa que, quando ele chegou para mim aqui como aluno, eu estou tentando lembrar o nome dele, mas é aluno novo, então fica difícil eu gravar todo mundo. Ele falou que ele já tinha tentado, estudado, mas entra na mesma história do Gustavo. Aprender com quem não ensina de verdade, ou com quem não sabe ensinar, quem não nasceu para ensinar. Quem não nasceu para transmitir conhecimento, não sabe transmitir conhecimento. A verdade é essa. Tá lá, ó. Ó, fazendo 6-0 bonito, olha que histórico lindo, olha que perfeição. Eu tenho muitos outros testemunhos para trazer aqui, mas eu não quero me alongar, tá? Eu só quero que você entenda que você precisa compreender que para você saber essa melhor região de suporte e resistência, você tem que entender o contexto do gráfico, fazer a leitura de gráfico. Existe uma razão lógica dentro dessa estruturação da movimentação gráfica. Então, enquanto você não aprender um passo a passo, de forma profunda, que não daria nem para eu trazer aqui em meia hora, 40 minutos de aula, porque é um assunto bem mais profundo, você acaba ficando dessa forma, sem entender o que o gráfico está fazendo e fica fazendo coisa errada na frente do gráfico, perdendo dinheiro para corretora, entrando em qualquer ordem, achando que qualquer local é local de correção ou achando que qualquer local é local de continuidade de preço, quando na verdade não é, tá bom? Você precisa aprender de forma correta para como operar nesse mercado, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha entendido como entender um pouco dessa complexidade e transformar em uma coisa mais lógica, com razão para você operar. Caso você tenha interesse de aprender a fundo, o treinamento está aí, está ainda com super promoção. Como diz ali o aluno, né, ele quase desistiu, e ainda bem que ele não desistiu. Então eu costumo dizer para o pessoal e para os alunos que chegam, novos, né, que só não aprende esse mercado quem desiste. Quem desiste no meio do caminho, quem está cansado de errar porque ou ensinaram errado ou por si só não consegue entender, aí é claro que você não chega a lugar nenhum mesmo, né? Mas quando você tem um método de ensino realmente comprovado, você vê os alunos aí falando que aprendem, que conseguem, existem vários testemunhos de alunos já conscientes. Tem alunos aqui que de vez em quando mandam uma mensagem para mim falando, ó, professor, já tô assim, eles nem mandam resultado mais, a pessoa já se vira sozinha, né? Nem precisa do professor mais, não deixa nem um alô mais para mim. Mas por quê? Tá vivendo a vida dele. Esse é o meu intuito, é ensinar para você aprender e pronto.
né? Segue sua vida, segue o seu caminho, cada um cuida da sua vida e vamos viver. Só que se você quiser aprender de uma forma certa, você precisa entender que uma pessoa que sabe que pode te ensinar e não cair nessas armadilhas aí dessas pessoas aí do mercado. Bom, já falei demais hoje, não gostaria de nem entrar nesse assunto. Eu espero que você tenha bons trades, tá? Estude, observe as regiões para você ter entendimento das melhores regiões aí de suporte e resistência e saber essa região de ouro de suporte e resistência para como operar, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Ótimos trades. Fica com Deus. Até o próximo trade. Fui.